Boa tarde, galera. Boa tarde, boa noite. O horário que vocês estiverem vindo, né? Esse vídeo que eu postei, eu postarei. Então, gente, bem-vindos ao programa Mente Aberta. Hoje eu tenho um tema muito interessante, que é uma teoria, né? Mas é bem legal para a gente falar e para entender também uma questão que atinge muitas pessoas, que é a depressão, né? Primeiro, dizer o que é depressão, né? Depressão é um conjunto de sintomas, né? Que é tristeza constante, desânimo constante, anedonia, que significa diminuição ou perda de prazer na vida, disforia, que significa instabilidade o tempo todo, então falta de paciência, ideias ruminantes ou sobrevaloradas, que a gente fica pensando muito em conteúdo negativo, pode ser de culpa, menos-valia, que se quer o termo médico para falar de baixa autoestima, pode ser também de ruína, né, pensando sempre que tudo vai dar errado. Pode ter momentos de apatia, alteração no apetite, alteração no sono, né? Pode ter mais apetite, pode ter menos, depende da pessoa, tá? Pode cursar também com transtorno com episódio de ansiedade, com dor, com falta de concentração, né? Então, isolamento social, né? A pessoa não quer mais falar com ninguém, então, o mosquito passando na minha frente. Então, é um grupo de sintomas, né, que tem várias origens, né, tem vários tipos de depressão diferentes. Mas uma pergunta, né, que poucas pessoas se fazem é: por que existe a depressão? Tipo, como assim por que existe a depressão? Tipo, parece que nem uma pergunta a ser feita, né? Tipo, existe, pronto, né? Bom, a gente não acredita, né, e entende na ciência sobre a seleção natural. E se a seleção natural existe, por que os indivíduos com depressão, né, transmitiram a genética da depressão para o grupo, né? O que deveria acontecer? Se fosse uma coisa totalmente ruim, né, fosse ruim totalmente ruim para a espécie, não devia existir, né? Mas existe. E por que existe, né? Então eu falei uma teoria sobre isso, né? Que é a teoria que eu mais tenho mais afinidade, que eu acho que faz mais lógica, né? Então a gente tem o Homo sapiens, nossa espécie, né? Então, que existiram outros hominídeos, outras espécies de homem, né? Como o homem de Neandertal e outras, né? Bom, a gente tem uma vantagem muito grande entre os outros hominídeos, que é a constituição de clã e família. São laços muito fortes, né? Com isso, a gente consegue mútua ajuda e consegue dividir tarefas, né? Então, a união no ser humano é muito importante. E a gente existe, né, como humanidade há muito tempo, talvez mais de 200 mil anos. Tá? Mas existir como civilização tem, sei lá, 10 mil anos, né? Tem lugares que ainda funcionam como tribais, né? Muitos lugares. Então a gente não é totalmente civilizado, né? No sentido da palavra de estar numa civilização, né? Não quer dizer que é melhor ou pior viver de uma forma tribal ou viver numa civilização. Mas, na forma tribal, né, normalmente o ser humano precisava fazer viagens, era nômade. E eram grupos, clãs familiares, se ajudavam mutuamente, ok. Mas tem um problema. Se eu estou com o meu grupo, minha família, meu clã, né, e infelizmente tem um acidente e um deles fica com a perna quebrada, impossibilitando essa pessoa de andar. Aí eu tenho um grupo de 10 e eu vou precisar de pelo menos 2 ou 3 para carregar essa pessoa para outros lugares. Essa pessoa que era ativa na comunidade, ela vai começar a só necessitar do outro, né? E aí esse estresse todo vai começar a diminuir a produtividade do grupo em si, né? Então a gente pensa em evolução, tipo essa evolução do ser humano
você, não, peça do grupo, porque nós somos uma espécie social. Então, se a gente não tivesse alguma coisa que retirasse esse indivíduo do grupo, né, o que aconteceria? O grupo todo ia ter muita chance, maior chance, né, de perecer. Não ia conseguir fazer migração, não ia conseguir estocar alimento, né? E como ser tão unido e ao mesmo tempo poder ter essa separação? A gente também vê isso nos animais sociais, nos mamíferos, né? nos leões, né? E outros grupos de mamíferos os cachorros também, lobos, fazem isso também. Quando o indivíduo lesionado, né, geralmente tem um aumento do cortisol, né, dos corticoides, endógenos, a pessoa começa a ter uma resposta inflamatória, né, que também é comum muita gente ter depressão pós-cirúrgica, porque teve essa resposta inflamatória muito alta. Então a pessoa começa a ter um quadro que tem a finalidade de tirar esse indivíduo do grupo. É cruel, eu sei, mas é para a sobrevivência do grupo, né? Então, o que esse indivíduo começa a apresentar? Anedonia, perda de interesse nas coisas. Para quê? Para que a gente não começa a dissolver os laços sociais. Sem interesses mútuos, né, a gente começa a ficar e aquela pessoa está distante, né? Isolamento social, não quer falar com ninguém, quer ficar sozinho. Aí começa também a ficar disfórico, que é essa irritabilidade com tudo. Aí começa a ficar assim, a pessoa afasta os outros, se afastar. Ideias pessimistas, quem gosta de conviver com gente com ideias pessimistas, né? Falando coisas negativas. Então, todos os sintomas, eles na verdade, até a alteração do sono, que a pessoa não consegue mais seguir o ciclo de sono, vigília, que os outros seguem, o desânimo, né? Todos esses sintomas, e até o sintoma pior, que quando a pessoa começa a pensar em tirar a própria vida, né, tem a ver com esse desligamento da pessoa que está doente do grupo, para que o grupo siga. Porque se a pessoa não se tornar, se não romper essas relações sociais, o grupo, né, que a nossa característica humana é estar junto, apoiar um ao outro, não vai deixar a pessoa que está com a perna agitada para trás. E vai todo mundo ter os prejuízos. Quando essa pessoa começa a ficar desse jeito, né, ela própria vai desconstruindo os laços sociais. E às vezes ela se afasta, ela não quer mais estar com um grupo. Isso acontece com elefante, com leão, né, com lobo. Então, eles se afastam para poder viver sozinho ou morrer sozinhos. E o grupo continua, né? Então, é importante falar, né, para a gente entender que também dentro da visão da seleção natural, a depressão ela tem um propósito. Tá? É claro que a gente está vivendo outro tempo, não precisa mais isso, né? Mas o estresse, né, que o causador, né, da depressão, ele não precisa ser mais uma ferida como era antigamente no corpo, né? Pode ser estresse contínuo, né, da vida, vários problemas que a gente acumula na vida. E a gente não é mais uma tribo que a gente não pode socorrer uma pessoa que precisa de uma muleta. Então a gente pode seguir um outro caminho. Mas entender a questão genética da coisa. Porque você não está genética. Muita gente me pergunta, não, mas a genética da depressão? Existem depressões que a genética é fundamental, depressão do espectro bipolar, né? Mas outras depressões, a depressão comum, ela tem muito mais a ver com essa questão do desgaste por estresse, um fator psicossocial que simula esse fator que lá na época tribal era aquele estresse que era necessário para
tirar o indivíduo do grupo, né? Então, falando sobre depressão como um transtorno e não como uma doença, porque, existe, é horrível, mas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa saber como lidar, entender também, meu Deus, minha genética é péssima, não é, né? É graças a essa genética, eu acredito que a gente está aqui por causa disso, tá? Se não fosse, e os outros transtornos todos, se vocês tiverem curiosidade, porque todos os outros transtornos também têm a sua explicação dentro da linha evolutiva social, que é bem interessante também. Aí você dá um link, compartilha o link, fala que quer escutar, aí pergunta, né, pra gente poder falar sobre os outros transtornos também. Mas, basicamente, entender que a genética está dentro de nós para ajudar, né? A depressão, ela não pode ser um tabu. A gente não pode... Tem muita gente agora, tenho síndrome de burnout. É só um tipo de depressão, gente. Porque é tudo na psiquiatria, a gente muda o nome porque fica pesado. Eu tô deprimido. Aí é como se você fosse um fraco. Não é um fraco, é uma alteração química. Tá? Então, pode ser tratado através de terapia? Pode ser tratado através de terapia. Pode ser tratado com medicação? Pode ser tratado. Né? Mas o início é sinceridade emocional. Né? Poder falar para o outro, pedir ajuda. Isso é importante demais, tá? Existe alteração bioquímica do cérebro que é necessário fazer medicação, mas nada disso importa se a gente não tem um indivíduo sabendo que ele precisa de ajuda. Tá? Grande mal do século, agora depois do Covid, é a depressão. Meu Deus, a depressão tá pegando todo mundo. Gente, lembra das aulas de literatura? O mal do século, acho que era de século XIX, que inspirou o romantismo. Era o quê? Era a melancolia. No outro jeito fala que era depressão. Então era o mal do século XIX, continua sendo o mal do século XX, continua sendo o mal do século XXI. É uma pandemia, que a gente não olha, mas está espalhando por todos os lugares. E eu queria deixar um recado especialmente para a pessoa que tem depressão leve. A gente tem depressão leve, moderada e grave. Tá? E a gente não tem como saber se a pessoa sofre mais ou sofre menos. Você fala, se você sofre mais, então a sua é grave, você sofre mais ou menos, a sua é moderada. Não tem como. Não está na cabeça do outro para saber quem sofre mais, quem sofre menos. A gente classifica leve, moderado e grave pela capacidade executiva, tá? A pessoa continua vivendo. A leve, a pessoa continua trabalhando, continua fazendo as coisas da vida, mas diferente, com sintomas instalados, isolamento, diminuição do prazer na vida, tristeza. A moderada, você já tem um comprometimento maior e a pessoa já não consegue fazer algumas coisas, trabalhar. E a grave, a pessoa começa a precisar do outro para fazer coisas básicas da vida. A moderada e a grave, as pessoas até olham mais, e procuram ajuda, porque realmente a pessoa ficou disfuncional. Mas a pessoa com depressão leve, que é o triste, que a pessoa vive anos e anos, uma vida mais ou menos, uma vida sem prazer, pouco prazer, uma vida que você confundindo, achando que é aquilo, Poxa, a vida é isso. Na vida não é isso. A gente tem alteração química, a gente tem alteração psicológica, que a gente vive, a gente precisa mudar, a gente precisa tratar, a gente precisa olhar o problema de frente. E as pessoas com depressão leve demoram muito para procurar ajuda. Então, se você acha que tem com depressão leve, eu tenho medo de psiquiatra. Eu tenho medo de psiquiatra, porque às vezes os meus psiquiatras ficam medicando demais, sei lá, todo mundo tem os seus receios. Se você não tem medo de psicólogo, vai no psicólogo, conversa. Pelo menos, ou então conversa com um familiar, ou então procura informação na internet, mas não deixa a vida passar não, tá? Não deixa
disso para lá, assim, deixa pra lá, vou viver por viver, vou sobreviver. A gente não veio aqui para sobreviver, tá? A gente veio para viver, tá? Então é para essa pessoa especialmente que está sente esse quadro de depressão leve, eu falo, procure ajuda, porque os outros, é importantíssimo, mas os outros geralmente a gente consegue enxergar. E depressão leve também leva ao suicídio, tá? Não é só a moderada e a grave. Geralmente até a depressão leve leva a mais a pessoa a se matar, porque, cara, é aquela vida mais ou menos por muito, muito tempo. Muito tempo. E agora a pessoa fala, não tá valendo a pena mais viver. E ela ainda tem capacidade de executar as vontades dela. E ela executa. Então, depressão é um transtorno. Ela não é para ser vista como mal do século, como a gente falou no começo, né, do século XIX, XX, XXI, até porque faz parte da genética do ser humano, eu acho, pelo menos. Mas ela tem que ser vista, tem que ser olhada de frente, encarada. Né? Dá para ser feliz, vamos mudar as coisas. Né? Eu vou dar só uma olhadinha aqui no quadro, que tem sugestões para falar aqui, rapidinho, para ver se tem alguma coisa interessante para falar sobre o assunto. Ó, calma aí, não tira aí do vídeo não. Então tem vários tipos de depressão, só que vai ficar bem complicado eu falar, tá? Sensacional, a crise psicótica, quando a pessoa sai de si, bipolar, as atípicas, existem vários tipos. Se vocês querem saber mais dos tipos, outros tipos de depressão, tem a depressão que é devido à falta da enzima metilfolato redutase, a função enzimática, que isso é bem interessante também saber um pouco sobre isso. Tem vários tipos de depressão, infelizmente. Né? Mas felizmente tem muita gente procurando ajudar, né? E a ajuda ela só vai chegar se você está escutando e entendeu que um amigo precisa de ajuda, alguém precisa de ajuda, você chegar, trazer essa informação. Ou se você está escutando, entender, cara, realmente pode ser. E vamos parar com essa besteira de fraqueza, tá? A vida tem que ser boa, a gente tem que se sentir bem. Tem momentos ruins na vida? Tem momentos ruins na vida, mas a vida não pode ser o tempo todo ruim, tá? Isso é um indício de depressão, tá? Então, em relação a outra coisa que as pessoas... Eu vou terminar, mas a prevenção, né? Seria ótimo, tá? Que tivesse uma prevenção da depressão. A gente tenta estudando muito isso. Mas eu tenho uma aposta na prevenção da depressão, que é a psicoeducação. A psicoeducação é aprender sobre os sentimentos, né? Saber como eles funcionam, né? A gente não aprende, né? Pelo menos algumas escolas podem até estar começando a colocar isso no currículo, mas a gente não aprende a diferença entre ódio, mágoa, raiva, fúria. Ninguém sabe o que sente de verdade, angústia, o que é dificuldade, insegurança, fobia, pânico, ansiedade, compulsão, impulsividade. As pessoas não sabem diferenciar os sentimentos. Saber como a gente funciona, né, através de um método de educação, não um método de terapia, pode ser uma maneira preventiva. Né? Eu sou professor de psiquiatria, claro, e eu tenho aplicado esse método de ensino das emoções para os meus alunos, né, do 6º período e do 7º. Na tentativa, né, eu vou colher os frutos depois, né, na pesquisa, para ver se isso realmente funciona como uma prevenção. Eu acredito que sim. E é isso que eu vou mostrar no futuro. Pretendo lançar um curso sobre psicossomatologia, educação emocional, né, psicoeducação, para a gente poder entender melhor como funciona, e uma coisa bem objetiva e clara, não nada complicado e subjetivo, é para todo mundo. Né? Espero que isso ajude as pessoas, né? E espero que também essas informações que eu tenho lançado nas redes sociais ajude alguém. E se ajudou,
eu gostaria de receber um feedback, tá? Para poder estimular quando você fazendo vídeo, tá, gente? E, bom, eu quero que você esteja sempre atento, né, aos vídeos que a gente vai lançar, né? Coloque comentários, tá? Mentiras sinceras me interessam, mas também comentários construtivos, críticas construtivas me interessam também, piadinhas me interessam também, até porque falando de tema tão chato, tô falando chato de pesado, tá? Mas sem ter um pouquinho de humor, né? Então, se tiver, pode escrever o que quiser. Aqui o programa é mente aberta, a mente está aberta, não tem nada de da censura, nada não, tá? E espero poder conversar com vocês mais próximo, tá bom? Até logo, até a próxima!